Zero. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esta lição está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, em que Allan Kardec vem nos demonstrar que o reino de Deus se faz aqui no nosso planeta. Nós conseguimos compreender muitas coisas hoje, mas antigamente, na época de Jesus, as pessoas não conseguiam entender aquilo que Jesus lhes falava. Nicodemos, quando foi ter aquela conversa com o nosso Mestre Jesus, unido numa só força, num só coração, ele sabia que ele ali iria instituir a força do amor, a força de todo o poder, de toda a glória. Sabia que Jesus não era uma pessoa comum, que Jesus era aquele que veio trazer a paz e não a guerra. Nicodemos foi um dos 70 chefes da sinagoga. Ele trabalhava no Sinédrio. Ele era um dos 70 doutores da lei. Ele sabia que ele não poderia ter essa conversa com Jesus, com o nosso mestre. Foi então que, através de um amigo, que marcou essa entrevista com Jesus a altas horas da noite. Quando o amigo levou até na casa onde Jesus se encontrava, nos arredores de Jerusalém, Nicodemos, então, pôde vislumbrar essa imagem do nosso Mestre Jesus. Nicodemos pôde olhar para nosso Mestre e vislumbrar a sua radiância de amor e de paz. Jesus, quando olhou para ele, invadiu a sua alma e perguntou: "O que vês, amigo?" Nicodemos, muito simples, disse a Jesus: "Sabemos bem que tu vens de Deus, porque se não viesse, tu não poderias fazer essas coisas que tu fazes." "Senhor", Nicodemos perguntou, "o que é preciso para conseguirmos adentrar ao reino de Deus?" E Jesus, com toda a sua simplicidade, disse para Nicodemos: "Ninguém pode adentrar ao reino dos céus se não nascer de novo." Nicodemos, então, com toda a sua simplicidade infantil, perguntou a Jesus: "Como pode, mestre, um homem velho voltar ao ventre de sua mãe?" Jesus olhou para Nicodemos e disse: "O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito." O Espírito sopra, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito, e o que é nascido da carne é carne. Nicodemos não teve mais argumento e Jesus lhe disse: "Você não me compreende, mas eu só digo aquilo que testemunho e o que vejo. E o que vejo e o que testemunho é a verdade. E você não acredita em mim. Se você não acredita nas coisas que te falo, de coisas materiais, como pode tu acreditares nas coisas divinas?" Nicodemos, todo envergonhado, porque ele era um dos doutores da lei, abaixou a cabeça e saiu. Os seus 2 discípulos que ali estavam ouvindo aquela conversa, André e Tiago, ficaram atentos às exortações de Jesus. Não pararam só aquela conversa. Tiago, então, interrogou o mestre: "Como pode
um homem velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer novamente? E Jesus novamente explicou: é preciso nascer da água e do Espírito. E deu uma linda exortação para aqueles dois discípulos amados. Amélia Rodrigues nos conta que Tiago disse: Senhor, o povo precisa que o Senhor fale disso. Amanhã, na sua palestra, o Senhor poderia falar sobre isso. Jesus então disse: Não, Tiago, não é assim. Eu não posso falar tudo de uma vez. Falei para um dos mestres, uns doutores da lei, e ele não conseguiu entender. Ele, que é mestre e que se diz mestre, não conseguiu compreender. Como posso falar para todas essas pessoas simples essa verdade? Eles não vão conseguir me entender. Mas depois que eu me for, eu enviarei um outro Consolador, o Consolador que o mundo ainda não conhece, que falará todas as verdades e recordará todos os meus ensinamentos. E assim Jesus fez. Depois da sua crucificação, disse, e depois de mais de 2000 anos, ele enviou o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita. Allan Kardec, que decodificou essa doutrina maravilhosa, que conseguiu compilar toda essa codificação para nos mostrarmos que nós precisamos amar, precisamos compreender o que acontece no mundo dos espíritos. Hoje, a ciência já sabe qual é o princípio da vida. Naquele tempo de Moisés e no tempo de Jesus, os homens não conseguiam compreender. Hoje nós já compreendemos muitas coisas. Nós sabemos que o átomo é a menor parte que existe no universo. É a menor partícula. Antigamente, nós achávamos que o átomo nós não conseguiríamos dividir, que o átomo era indivisível. Hoje não. Hoje nós já sabemos que o átomo nós conseguimos dividir em subpartículas. As partículas do núcleo, próton e nêutrons, nós conseguimos subdividir em subpartículas chamadas de quarks. Os prótons precisam de duas subpartículas de up quark e uma de down. E o nêutron precisa de duas partículas de down e uma partícula de nêutron. Nós já conseguimos descobrir o bóson de Higgs, essa subpartícula que dá massa a tudo. Nós sabemos que nada do universo se cria se não tivéssemos o bóson de Higgs. Nossa ciência já está bastante evoluída e nós sabemos que todos nós, seres humanos, temos umas moléculas chamadas de DNA. Essas moléculas, elas ficam dentro do núcleo. Eles são em forma centrípeda, tem o formato de X e tem o formato de Y. O formato de X é quem dá futuramente XX, o gameta feminino, e XY que vai originar o gameta masculino. Quando da união dessas duas células, desses dois gametas femininos e masculinos, é que nós temos então a origem da vida. Na questão número 344 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos em que momento se dá a união do corpo com a alma, e os espíritos respondem: no momento da concepção. Agora nós sabemos que a menor unidade de célula que nós temos é como se fosse uma microestrutura dentro do nosso próprio corpo. Aqui eu estou demonstrando apenas uma célula, mas nós sabemos que o nosso corpo é feito de trilhões e trilhões e trilhões de células. Cada célula tem a sua inteligência, cada célula é responsável
por uma parte do corpo. No período da concepção, cada célula no período de formação, elas são tão inteligentes que as células que vão dar início, irão dar a formação do sistema nervoso central, já logo começa o seu processo de formação. Mais tarde eu irei explicar. Esse, então, o quadro mostra como se dá o processo de formação da nossa fecundação. Aqui eu irei mostrar que nós temos o aparelho feminino, o aparelho genésico feminino. Nós temos a trompa de Falópio, nós temos aqui o ovário, nós temos aqui a trompa e aqui o útero. Esses aqui são um ovócito, um óvulo que está se desprendendo do ovário, que nós chamamos período de ovulação. Quando ocorre a união sexual, os espermatozoides, eles atravessam um aparelho genital feminino, passam pelo útero e vão caminhando até a trompa. E é na trompa que ocorre a fecundação. A fecundação ocorre ocorre depois de várias horas depois do ato sexual. Essa união é formada pelo gameta feminino, chamado ovócito, e o gameta masculino, chamado espermatozoide. A união desses dois gametas vão dar origem a uma célula. Cada gameta comporta 23 cromossomos. O gameta masculino comporta 23 cromossomos e o gameta feminino mais 23 cromossomos. A união desses dois irão dar então início a uma nova célula, a um novo zigoto. E terá então 46 cromossomos. Após a união dessas duas células, desses dois gametas, essa célula se formará apenas em uma. Esta única célula se dividirá em duas células, depois em 4, em 8, em 32 e se chamará de mórula e gástrula. Desse momento em diante, quando essa mórula cai dentro do útero, ocorre o fenômeno que nós iremos chamar de nidação. É a parte onde essa célula que está em constante período de multiplicação celular, ela então vai grudar na parede do útero e ali então vai começar a desenvolver esta célula. Existem muitas pesquisas dizendo, porque o Ministério da Saúde, ele diz que o início do processo do começo da vida se dá no momento da nidação, no momento em que essa célula já fecundada, ela gruda na parede do útero. Mas nós sabemos que o momento da fecundação, que ocorre aqui na trompa, onde o gameta masculino com o gameta feminino se unem, ali ocorre a união do espírito com o corpo material. Este quadro nos mostra a quantidade em relação às semanas da idade de um embrião. Na primeira semana, na segunda semana, na terceira, na quarta, o sistema nervoso central, o coração já começa a bater. Na quarta semana, os olhos e os membros começam a evoluir, começam a sair. Na sexta semana, os dentes começam em formação. O coração, na sétima,
Os membros superiores e os membros inferiores já estão praticamente formados na 8ª semana de gestação. Na 9ª, aqui já nós temos a quantidade em meses. No período fetal, os olhos já estão completamente formados, os dentes já estão formados, as genitálias externas, apenas o sistema nervoso central, que não termina com o período da gestação, que é de 38 semanas. O sistema nervoso central, ele vai terminar a sua evolução com 18, 19 anos de idade. Todo o nosso período de formação, nós passamos, e isso está bem descrito porque André Luiz nos descreve muito bem este processo da embriologia no livro Missionários da Luz. E ele diz que quando há ligação do espírito com a matéria, o homem ele passa por todo o processo de formação, desde a ameba até chegarmos aonde nós estamos agora, na forma hominídea. Então, nós passamos pelos peixes, nós passamos pelo porco, nós passamos pelo cachorro e nós estamos, então, na nossa faixa evolutiva, que é onde nós paramos. Nós passamos por todo esse período de evolução e paramos onde nós precisamos evoluir. Olha que grandiosidade de Deus. Nós não esquecemos nunca do que nós fomos. Nós passamos por todo esse processo de evolução, por todo esse processo de lembrança evolutiva no nosso período gestacional. Agora eu irei demonstrar um vídeo em 4 minutos falando sobre o processo de desenvolvimento do ser humano. Este é o momento quando o óvulo adentra o aparelho genital feminino e ele encontra o óvulo. O espermatozoide, ele leva 4 minutos para atravessar essa camada pelúcida do óvulo. E aí, quando ele chega, adentra, e aí ele começa o processo de divisão. Ele vai para o útero, faz a nidação, a implantação desse óvulo, e aí começa o processo de crescimento do sistema nervoso central. O coração começa a bater. Os membros começam a crescer. Os olhos, o nariz começa a se formar. O bebê dentro do útero, muitos acham que o bebê não sente nada, mas o bebê já sente muita coisa, porque ele tem parte do seu sistema nervoso que está ativo. Muitas células nervosas estão ligeiramente ativas para dar início à formação desse órgão. O bebê feliz, ele sonha. O bebê escuta. Tudo dentro. Ele fica com os pés, com a placenta. Ele chuta o dedo no pé. Ele sorri. Ele abre os olhos. Ele chuta.
Este é o dom da vida. No livro Missionários da Luz, André Luiz, junto com Alexandre, o seu mentor espiritual, ele nos dá um ensinamento grandioso sobre a embriogênese, sobre a embriologia. André Luiz e Alexandre. André Luiz, este estudante imensurável que pôde colocar para nós em livro, para que nós pudéssemos compreender, para que nós pudéssemos entender o que acontece no plano espiritual sobre este processo de fecundação, esse processo que nós chamamos de retorno ao plano material. Nesta figura, Alexandre examina os mapas cromossômicos de Adelino. Os mapas cromossômicos, de Segismundo, Adelino e Raquel, que serão seus futuros pais. A grandiosidade que nós achamos que acontece de uma hora para outra, não. Existe uma programação muito grande no plano espiritual para o retorno ao plano material. Alexandre, o mentor espiritual de André Luiz, que estava ensinando para ele como acontece esse processo, esse retorno ao plano material. Eles, então, Alexandre e André, vão até a casa de Raquel e Adelino, e eles começam a analisar os cromossomos para que Segismundo pudesse reencarnar. Segismundo, ele sabia que ele deveria reencarnar, porque ele deveria ressarcir os débitos que ele tinha aqui no planeta Terra. Ele estava ansioso, ele não sabia o que realmente ele deveria fazer ou não. Mas André Luiz e Alexandre o acalmaram, dizendo que ele deveria ficar calmo, que todas as suas dificuldades serviriam para o seu crescimento espiritual e o seu crescimento material. Durante o processo de fecundação, um pouco antes do processo de fecundação, os instrutores, os espíritos construtores, eles iniciam um processo de magnetização do corpo perispiritual de Segismundo. Durante esse processo, à medida que a forma perispiritual de Segismundo é reduzida, todos ali mantêm oração. E isso não é feito apenas por Segismundo. Todos ali que estão em comunhão, que estão envolvidos no processo de reconstrução do seu corpo físico, estão ali orando, pedindo para Jesus, junto com Segismundo, intuindo Segismundo para que ele tome uma forma fetal. E Segismundo então consegue essa forma fetal. Depois da união sexual do casal Adelino e Raquel, os amigos espirituais, depois de horas em que o casal já estava dormindo, os escritores espirituais adentram no quarto do casal e eles então começam a analisar qual é o espermatozoide que será responsável pela fecundação do óvulo que Raquel está preparada. O espermatozoide que tem aquele melhor DNA que vai ter todas as formas e todas as características para que Segismundo pudesse reencarnar. Segismundo sabia que ele iria ter um problema cardíaco e teria que passar por esse tipo de dificuldade por causa da sua vida pretérita. Herculano, então, um dos construtores espirituais,
analisam o espermatozoide que irá fecundar aquele óvulo. Quando Herculano consegue analisar microscopicamente aquele espermatozoide que terá que avançar e adentrar a barreira daquele óvulo, Herculano então impõe as suas mãos e magnetiza aquele espermatozoide junto com Alexandre. Alexandre então magnetiza aquele espermatozoide e aquele espermatozoide começa a avançar no meio de todos aqueles espermatozoides e aquele espermatozoide adentra aquela camada pelúcida do óvulo. Alexandre diz a André Luiz que eles levam aproximadamente 1/4 de hora, 15 minutos para poder adentrar dentro do óvulo. Quando o espermatozoide entra, o espermatozoide perde a sua cauda e nenhum mais espermatozoide consegue adentrar aquele óvulo. É quando aquele corpo do espermatozoide se funde ao núcleo daquele óvulo e ali então forma-se uma nova célula. Dar início a uma nova célula e essa célula se divide em 2, em 4, em 6, em 8, 16 e 32 e assim sucessivamente. Mas não é assim que acontece no plano espiritual. Não é só isso que acontece no plano espiritual. Quando esse espermatozoide adentra dentro do óvulo, chegou na hora então de entregar Segismundo nas mãos e nos braços de Raquel. E é isso que acontece. É uma cena muito linda quando Alexandre ele faz uma oração pedindo para que todos aqueles ali presentes, que estavam mais de 100 pessoas, mais de 100 familiares presentes de Segismundo, para dar início, então, a essa união do corpo, do perispírito de Segismundo ao perispírito da sua mãe, Raquel. A pessoa que foi responsável por entregar Segismundo nos braços de Raquel foi a sua mãe materna, já desencarnada. A mãe de Raquel segura Segismundo naquela forma de feto no colo e entrega para Raquel. Raquel, antes de receber Segismundo em seus braços, pede para Alexandre ajoelhar e fazer uma oração, pedindo bênção para aquela criança que ela iria então dar início à formação no seu próprio corpo. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, como acontece o dom da vida. Raquel então se ajoelha, leva os seus pensamentos aos céus, faz uma oração de mãe, uma oração materna. Raquel não tem noção do que estava acontecendo. Naqueles instantes, André Luiz nos conta que desceu uma luz, uma coroa de flores, e essa irradiação fez com que Alexandre, um instrutor de André Luiz, se curvasse diante daquele espírito poderoso que estava ali. E eles estavam dando bênção para Raquel e Adelindo nessa nova jornada, nessa nova etapa da vida dos dois. Foi quando a mãe de Raquel entregou Segismundo em seus braços e Adelino ficou ali parado em pé. E naquele grandioso momento onde Raquel segura aquele bebê no seu perispírito, Alexandre nos diz que ali houve uma fusão perfeita de alma a alma, corpo a corpo. Naquele momento, a sua mãe Raquel
iria junto com o seu marido, Adelino, e junto com Segismundo, dar início à formação do corpo de Segismundo. Não seriam só os construtores espirituais, não seriam só o Segismundo que iria dar início à formação, seriam construídos uma construção conjunta dos escritores espirituais, dos construtores espirituais de Segismundo, Adelino e Raquel. Eles iriam plasmar o corpo de Segismundo. Olha que coisa maravilhosa! Jesus é perfeito, nós somos perfeitos, nós ainda não conseguimos compreender essa grandiosidade de Deus. Raquel e Adelino, num só, união de amor e de responsabilidade, vão dar início a essa nova vida. Olha a importância de nós estarmos aqui, de nós nos entregarmos de corpo e alma para aquela outra pessoa que nós amamos, porque toda união é feita, todo beber é construído, é feito por causa do amor. Existe amor entre essas duas pessoas. André Luiz nos descreve muito bem que hoje nós falamos em união sexual, mas futuramente essa palavra não existirá mais. Nós iremos falar em união de qualidade. Nós iremos trocar qualidade com as outras pessoas, a qualidade do abraço, a qualidade do beijo. Isso é importante. O que a outra pessoa deixa para nós? O que nós queremos da outra pessoa? Não um contato físico, apenas uma palavra, uma oração, um abraço, um aperto de mão. É disso que nós precisamos nestes momentos. Vamos passar agora um outro vídeo falando sobre essa importância da união do corpo espiritual. É um trecho tirado do livro Missionários da Luz. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor querençoso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória, em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para a frente em impulso instintivo na sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo de operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo depreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, prescindindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou uma nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina, que em face do microscópico projetil espermático se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da cutícula, à maneira de pequenina embarcação torpedeada, e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma, a fim de receber face a face o esperado visitante e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo.
Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Havia decorrido precisamente um quarto de hora a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: "Pronto. Está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja." Sentindo a admiração com que eu senti agora o processo da divisão celular, em que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou: "O organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como ímã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta." Eu estava boquiaberto diante do que me fora dado a observar, e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente o instrutor: Estamos vendo a grandiosidade que é o dom da vida. Precisamos retornar ao planeta Terra. Precisamos retornar a reencarnar. Precisamos disso para evoluirmos. Porque Allan Kardec nos diz: nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre, tal é a lei. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.